Olá, você amigo internauta da Criativa Online, boa tarde. Eu sou Ivanildo Bastos e estou de volta aqui para falar da lavagem do Bonfim 2020. Hoje, nesse momento agora às 17 horas e 5 minutos, lembrando que amanhã tem cobertura da Criativa Online, cobertura mais um ano da Criativa Online na lavagem do Bonfim. A gente vai trazer aqui algumas curiosidades importantes sobre esse evento tão tradicional aqui na Bahia, que recebe turistas do Brasil inteiro e até fora do país. Vamos acompanhar, inclusive, trazendo nesse momento as pessoas que estão nos apoiando na transmissão de amanhã. Nós estaremos acompanhando os principais pontos da lavagem, desde a Igreja Conceição da Praia, na Cidade Baixa, até todo o percurso, né? A gente vai fazer entradas ao vivo em todo o percurso de 8 km e até a Colina Sagrada da Igreja do Senhor do Bonfim. Vamos agradecer a todos os nossos patrocinadores agora. Escola Dinâmica, Codiel, Arco Verde, Lojas Aboneca, Lidson Gás, Miguel Silva, vereador de Amargosa, Coronel Beto de Amargosa, Zânia Andrade, vereadora também de Amargosa, Fred Andrade, prefeito de Ubaíra, Carlinhos de Mutuípe, Eletrotrio de Santo Antônio de Jesus, Café Seu Jorge, o sabor do puro café, Café Casa do Cacau, Remax Barra de Jacuípe, Imobiliária. São os nossos patrocinadores na lavagem do Bonfim, todos eles são muito importantes na nossa cobertura de amanhã. A gente já destacando aí as pessoas que estão nos apoiando amanhã na lavagem do Bonfim 2020. Nós estaremos, eu, Ivanildo Bastos, junto com o Magno Bastos, também o Iago Lázaro, o Matheus Azevedo, junto também com o nosso gerente de jornalismo, Ivan Luiz Santana, do Repórter Hoje, da Web Rádio Hoje Brasil também. A equipe lá de Salvador também nos dando suporte, nos acompanhando na transmissão completa da Criativa Online amanhã, tá certo? Eu quero trazer aqui algumas curiosidades para você, inclusive deixar à tua disposição. Você pode interagir conosco aqui na nossa transmissão ao vivo, tirar algumas dúvidas, né? Fazer algumas perguntas, porque a gente vai trazer algumas curiosidades da lavagem do Bonfim. Primeira pergunta: como surgiu a lavagem do Bonfim? Você sabia quando surgiu? Pois é, já são quase 300 anos aí da lavagem do Bonfim. A lavagem do Bonfim que aconteceu em 18 de abril de 1745. Muito tempo, hein? Muito tempo. Falar um pouco da lavagem do Bonfim. O Senhor do Bonfim, que na verdade é uma representação de Jesus Cristo, é o alvo da grande devoção, sobretudo em Salvador, capital do estado da Bahia. O culto ao Senhor do Bonfim é bem parecido com o que acontece com a Virgem Maria, figura cultuada no catolicismo de diferentes nomes. No caso do Senhor do Bonfim, a devoção é realizada sobre a imagem do Jesus crucificado. O culto do Senhor do Bonfim foi trazido para o Brasil em meados do século XVIII. Essa devoção foi introduzida no país por Teodósio Rodrigues de Farias, capitão do mar e guerra da Marinha Portuguesa, que chegou a ocupar cargos na administração colonial. Teodósio era dono de 3 navios negreiros que traziam escravos da África Ocidental para o Brasil. Outra curiosidade interessante aqui da lavagem do Bonfim: depois que o Senhor do Bonfim foi introduzido no Brasil, sua devoção tornou-se bastante popular em Salvador. Com o passar do tempo, esse culto foi sendo incrementado por outras tradições, novas tradições, como a prática da lavagem da escadaria e o uso das fitas como amuletos. O padroeiro oficial de Salvador é São Francisco Xavier. Logo, Senhor do Bonfim é considerado o padroeiro não oficial da cidade. Tá certo? Primeira curiosidade para você, mais uma curiosidade sobre
a lavagem do Bonfim, sobre o Senhor do Bonfim? Quando foi fundada a Igreja do Bonfim? Você sabe quando foi fundada a Igreja do Bonfim? Curiosidade que a gente traz agora também aqui na nossa participação. A construção da Igreja do Senhor do Bonfim iniciou-se logo depois que Teodósio trouxe as imagens do Senhor do Bonfim de Nossa Senhora da Guia para o Brasil em 18 de abril de 1745, a data que realmente começou essa lavagem tão tradicional. A imagem do Senhor do Bonfim era uma réplica daquela que estava em Satúbal, cidade natal de Teodósio. Enquanto o templo estava em construção, as imagens foram depositadas na Capela da Penha. Como local para a construção da igreja foi escolhida uma colina que ficava em uma propriedade chamada Alto do Monte Serrat. Com o tempo, essa colina passou a ser conhecida como Colina do Bonfim. Em 1754, pouco mais de 9 anos depois, as obras internas da Igreja do Bonfim ficaram prontas. No dia 24 de junho daquele mesmo ano, aproveitando os festejos juninos, a imagem do Senhor do Bonfim foi transferida em uma procissão da Capela da Penha para a Colina do Senhor do Bonfim. As obras da igreja encerraram-se em 1772, quando as torres da Igreja do Bonfim foram finalizadas. Mais uma curiosidade interessante sobre a lavagem, sobre a festa do Senhor do Bonfim. Mais uma pergunta e vamos tirar mais algumas dúvidas. Quando a fita passou a fazer parte da devoção do Senhor do Bonfim? Você sabe quando? Vamos saber agora. Uma das tradições mais conhecidas da festa do Senhor do Bonfim é o ato de presentear uma pessoa, né, com uma fita do Senhor do Bonfim. A fita é um amuleto muito conhecido dessa devoção e, de acordo com a tradição, deve ser colocada no pulso de uma pessoa. Cada fita deve conter nós que simbolizam um pedido feito silenciosamente ao Senhor. Em geral, cada fita amarrada no pulso contém 3 nós. Acredita-se que os pedidos serão atendidos quando a fita se romper. Esse costume começou a fazer parte da tradição do Senhor do Bonfim em 1809 e foi uma ideia de Manuel Antônio da Silva Servo, tesoureiro da devoção, que procurava uma forma de aumentar a arrecadação de dinheiro para a adoração do Senhor do Bonfim. Na época, as fitas eram chamadas de medida, já que tinham o mesmo tamanho do braço direito, né, do Senhor do Bonfim. Por isso, as fitas produzidas no século XIX chegaram a ter 50 centímetros de comprimento. Eram produzidas de algodão e usadas de diversas formas, como decoração, proteção, marcador de livros e etc. Atualmente, as fitas são produzidas de maneira bem diferente. Geralmente são feitas de poliéster e possuem um tamanho bem menor do que observado no século XIX. As fitas do Senhor do Bonfim também têm uma forte relação com o sincretismo religioso, pois suas cores podem estar relacionadas com orixás oriundos de religiões de matriz africana. A gente vai saber já sobre o sincretismo religioso, que é muito forte na lavagem do Bonfim. Você vai saber um pouco o que é realmente o sincretismo religioso. Antes, a gente vai voltar aqui aos nossos patrocinadores, trazer um pouco das pessoas que estão nos patrocinando, nos ajudando na cobertura de amanhã, 16 de janeiro de 2020. Lavagem do Bonfim, cobertura da Criativa, Escola Dinâmica, Codiel, Arco Verde Indústria de Farinha de Mandioca, Lojas da Boneca, Lindson Gás, Coronel Beto de Amargosa, Zane Andrade de Amargosa, Fred Andrade, Prefeito de Ubaíra, Carlinhos de Mutuípe, Eletrotrio, também Café Seu Jorge, Casa do Cacau,
Rimax Imobiliária de Barra do Jacuípe, Tani Motos, News Telecom, Mickey Motos e todas as outras pessoas. Miguel Silva também, o vereador do povo de Amargosa, são os patrocinadores da cobertura da Criativa Online. Amanhã nós estaremos cedinho em Salvador, lá na igreja Conceição da Praia, na Cidade Baixa, próximo ao elevador Lacerda. A gente vai começar a levar as principais informações para você ao vivo, iniciando a nossa cobertura, tá certo? Então amanhã tem uma mega cobertura da lavagem do Bonfim. Você, claro, vai nos acompanhar ao vivo e será um prazer levar as informações principais da lavagem do Bonfim. Amanhã, Criativa Online acompanhando tudo de perto, tá certo? Falar novamente sobre algumas curiosidades da lavagem do Bonfim. A gente sempre, quando acompanha algumas informações sobre a lavagem do Bonfim, a gente vê falar na palavra sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É bom a gente saber, né? Porque na verdade, quanto mais informações tivermos sobre a história, sobre a cultura, as crenças, as religiões, é importante para preencher o nosso conteúdo. O sincretismo religioso aconteceu diversas vezes ao longo da história. Foram episódios como invasões, guerras e colonizações que culminaram no contato entre diferentes sociedades e, como consequência, a fusão de crenças e tradições. A fusão entre religiões pode acontecer de forma natural, pelo contato com diferentes crenças ou por imposições. Quando há uma relação de dominação, uma das crenças é imposta para um determinado grupo de pessoas. Um dos exemplos de sincretismo foi a adaptação e absorção que o cristianismo fez de conceitos das religiões pagãs na Europa durante a Idade Média, como é o caso do título de pontífice, que era um atributo do imperador romano lá na Itália e passou a ser utilizado pela Igreja Católica para designar o nome Papa, sendo o líder da Igreja Católica. A Igreja utilizou costumes e tradições dos pagãos em benefício da doutrina cristã, reconstruindo os discursos já estabelecidos nas sociedades pagãs em nome do cristianismo. Mas na lavagem do Bonfim, onde é utilizado a palavra sincretismo religioso, um dos pontos altos da festa e que individualiza o conjunto das festas de santo e festas do Largo da cidade de Salvador, a lavagem do Bonfim, que segue ao cortejo realizado por baianas e filhas de santo e acompanhada por um enorme contingente de moradores, turistas e devotos do Senhor do Bonfim. Nesse momento encaramos a maior simbologia do cruzamento de duas religiões. Se por um lado o Senhor do Bonfim representa o viés cristão, seu correlato na matriz africana é Oxalá, como isso se deu historicamente. Então, para o cristianismo, para a Igreja Católica, Senhor do Bonfim é Jesus Cristo crucificado. Para a religião de matriz africana, para o candomblé, significa Oxalá, ou seja, Senhor do Bonfim tem dois significados, por isso a fusão, por isso chama-se sincretismo religioso. A lavagem da igreja teve início em 73, quando os integrantes de uma certa irmandade de devotos leigos obrigou os escravos a lavarem a igreja como parte de preparativos para a festa do Senhor do Bonfim. Com o tempo, adeptos do candomblé passaram a identificar o Senhor do Bonfim como correspondente do orixá Oxalá, recebendo a camuflagem. A Arquidiocese de Salvador então proibiu a lavagem na parte interna da igreja do templo e transferiu o ritual para escadarias e o adro. Portanto, a lavagem deixou de acontecer dentro da igreja e passou a acontecer na parte externa, principalmente nas escadarias.
certo? Então a gente entender um pouquinho o que significa o sincretismo religioso, tá bom? Então é bacana levar essa informação para você nesse momento aí que antecede a lavagem do Bonfim. Amanhã Salvador já está se preparando, muita informação, inclusive a imagem do Senhor do Bonfim, que é a imagem de Jesus Cristo crucificado, já está na igreja Conceição da Praia. Amanhã a gente vai levar essas informações para você ao vivo cedinho, lá no ponto inicial na igreja de Conceição da Praia, fazendo todo o percurso de 8 quilômetros. A equipe da Criativa Online, a gente vai estar acompanhando tudo de perto até a Colina Sagrada, lá no Senhor, na igreja do Senhor do Bonfim, tá bom? Então é isso aí. A gente quer mandar um abraço ainda às pessoas que estão nos apoiando, patrocinando a nossa cobertura de amanhã. A gente vai relembrar mais uma vez as pessoas que, claro, fizeram com que a nossa cobertura acontecesse em mais um ano. Vamos relembrar aqui os nossos patrocinadores: Coronel Beto de Amargosa, Zane Andrade de Amargosa, Fred Andrade de Ubaíra, Carlinhos de Mutuípe, Eletrotrio, Sonho Acessórios de Santo Antônio, Café Seu Jorge, Casa do Cacau, Rimax Imobiliária de Barra do Jacuípe, Tani Motos, News Telecom, Mickey Motos Peças e Serviços, Escola Dinâmica, Codiel, Arco Verde, Indústria e Comércio de Farinha de Mandioca, Lojas A Boneca, Lindson Gás e Água, Miguel Silva, o vereador de Amargosa, são os nossos patrocinadores na lavagem do Bonfim amanhã. Amanhã, portanto, tem a nossa cobertura. Fique ligado, hein? Nos deem o prazer da audiência. Amanhã, cedinho, nós estaremos em Salvador acompanhando tudo de perto em mais uma lavagem do Bonfim, tá certo? Toda a equipe da Criativa e da Rede Criativa de Comunicação levando as principais informações, imagens, fotografias, textos, tudo que você precisa saber sobre a lavagem do Bonfim, tá certo? Eu, Ivanildo Bastos, estarei junto com Magno Bastos, com Iago Lázaro também, o Matheus Azevedo, juntamente com o nosso gerente de jornalismo, Ivan Luiz Santana, do Repórter Hoje, também da Web Rádio Hoje Brasil, também a equipe lá de Salvador nos dando suporte, que é tão importante para fazer essa cobertura que recebe políticos, turistas, religiosos de toda a Bahia, de todo o Brasil e de outros cantos do mundo, tá bom? Então a gente vai encerrando aqui. Logo mais à noite tem mais informações para você da nossa cobertura da lavagem do Bonfim. Espero você à noite, tá bom então? E espero você amanhã. A partir de amanhã cedinho nós estaremos levando todas as informações para você da lavagem do Bonfim. Forte abraço, até a noite. Tchau.